Que tempo estranho a gente está vivendo, né? Esse tempo de quarentena, de isolamento, de distanciamento social por causa da pandemia, nos colocou a gente em uma situação que, por um lado, é nova, por outro lado, nem tanto. Mas certamente nos colocou diante de algumas histórias, de algumas cenas que são peculiares, mas que são vivenciadas por gente comum, como eu e como você, e que funcionam para despertar a nossa atenção para aspectos muito importantes sobre os quais nós devemos pensar nesse tempo de quarentena e os desafios que isso apresenta para a igreja. Histórias comuns. Você pode pensar, por exemplo, na história de Marcelo. Marcelo tem 17 anos. Ele é um adolescente já, né, se aproximando um pouco mais aí da juventude. Nunca foi tão integrado assim na igreja, mas pelo menos ele estava lá. Às vezes forçado pelos seus pais, mas estava lá. Ele sabia o que acontecia, ele ouvia sermões aos domingos, ele conhecia as pessoas, os amigos, pelo menos os colegas da sua igreja. Mas agora, nesse tempo de distanciamento, Marcelo está distante. Marcelo fica fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, jogando seu videogame e perdido no Netflix ou nas redes sociais, sem muita aproximação, agora completamente desconectado da vida da igreja, daquilo que está passando na vida dos irmãos em Cristo. Marcelo não é o único. Nessa mesma cena, nesse mesmo cenário, você encontra a história de Renata. Renata tem 29 anos, ela é uma pessoa mais integrada, ela participava das reuniões de jovens, ela estava mais conectada à vida da igreja. E talvez por causa disso, esse tempo agora de isolamento está fazendo muito mal para ela. Ela acompanha as notícias e, convenhamos, não são notícias boas as que estão aí o tempo todo na imprensa. Ela acompanha as redes sociais e vê discussões contínuas e ela tem andado cada vez mais assustada, triste, e agora ela tem lutado com um pouco mais de tristeza profunda, talvez uma depressão, e tem experimentado algumas crises, alguns ataques de ansiedade e pânico. Ela não sabe com quem ela conversa e como é que ela pode sair disso. Esse é o tempo, essa é a ocasião em que a gente encontra histórias também como a do João, com seus 48 anos, já quase 50. E seu João é novo convertido. Ele tem pouco tempo na igreja, chegou no início do ano e uma das coisas que o seu João mais estava gostando era exatamente de chegar na escola dominical e ter as suas aulas e aprender coisas valiosas, preciosas que ele desconhecia. De fato, a escola dominical estava fazendo muita diferença na vida do João e agora, por causa do isolamento, por causa do distanciamento, ele se sente meio estagnado na sua caminhada com Deus. Ele até sente que em algumas áreas ele tem regredido. Como é que ele vai fazer para manter o ritmo? O que ele vai fazer para continuar caminhando com Deus, firme, tendo seu coração ajustado, tratado e o seu conhecimento também enriquecido? Você tem a história da Dona Nilce. Dona Nilce já tem lá pelos seus 70 anos. E Dona Nilce, você deve conhecer bem a figura, é uma senhora profundamente engajada, profundamente ativa na igreja. Ela é daquelas que participa continuamente das reuniões de oração e que motiva as irmãs a participarem também. Ela é daquelas que participa não apenas das reuniões de oração, mas das programações da Sociedade de Mulheres. Ela participa e encoraja a igreja a participar de outras iniciativas, como ações sociais, convivências e coisas assim.
Dona Nilce é profundamente engajada, é muito ligada à igreja. Mas agora, nesse tempo de pandemia, existem dois problemas fundamentais. O primeiro é que Dona Nilce está no grupo de risco. Então, ainda que a igreja retorne às suas atividades, ela tem um pouco mais de dificuldade para retornar. Ela está cheia de vontade, mas os seus familiares não querem, ela às vezes fica um pouco insegura, então você tem um problema. Mas para piorar, tem outro. Ela nunca foi tão ligada assim em dispositivos de tecnologia. Então ela não sabe muito mexer em celular e entrar na internet, e isso tem dificultado ainda mais a sua interação e o seu contato com os seus irmãos. Para pensar só em mais uma história, talvez você consiga até pensar em mais do que eu aqui, mas vale a pena lembrar aqui a história de Tiago e João. Na Bíblia, uma dupla dessas foi descrita como filhos do trovão. E Tiago e João não são irmãos de sangue, mas são irmãos na fé que estão causando uma grande confusão, seja no grupo de WhatsApp da igreja, seja nas redes sociais, porque eles estão em espectros diferentes de compreensão política. Um é radicalmente contra o presidente e contra, enfim, qualquer tipo de resistência ao lockdown, ao distanciamento, e enquanto o outro está suspeitando desse distanciamento, suspeitando de algumas das medidas adotadas por políticos e está apoiando o presidente em muitos cenários. E eles não conseguem tratar um ao outro com equilíbrio, com respeito, com gentileza, mas proferem deboches, ataques e criam dificuldades para o grupo de WhatsApp da igreja ou dos jovens da igreja e possuem uma postura pública que é bastante complicada, para dizer o mínimo. Mas o que essas histórias têm para falar para a gente? Quando a gente olha para essas diferentes histórias da quarentena e percebe que, no fim das contas, são histórias de pessoas normais, como eu e como você, há muitas nuances para serem consideradas, muitos aspectos para serem tratados, mas eu quero sugerir pelo menos um para a gente pensar nesse tempo juntos aqui. É o fato de que a quarentena e essas histórias que nós estamos pensando, a quarentena providencia desafios e oportunidades ao discipulado cristão. Seja para um adolescente desconectado da igreja, seja para uma jovem com crises de ansiedade, seja para um homem na sua idade média, tendo descoberto o evangelho recentemente, sedento por aprendizado, seja para uma senhora que está com limitações por causa de sua condição e da sua idade, seja para dois irmãos brigando por causa de política. A ferramenta do discipulado é uma das coisas mais importantes para ajudar esses irmãos a tratar o coração, a conhecer mais o Senhor, a crescer à semelhança do Senhor Jesus e a crescer na comunhão com o povo de Deus. É sobre discipulado que a gente vai pensar nesse tempinho juntos aqui e sobre como vivenciar a dinâmica do discipulado, especialmente nesse tempo de distanciamento e de quarentena. A tese fundamental aqui é de que nós temos desafios e nós temos oportunidades a considerar. E é isso que a gente vai fazer, pensar em desafios e pensar em oportunidades. Mas a primeira coisa que eu quero chamar você para considerar comigo é que, fundamentalmente, existe para mim e para você um chamado ao discipulado. Antes da gente pensar em desafios, antes da gente pensar em possibilidades, eu quero pensar com você acerca do chamado que nós temos ao discipulado. Bom, na Escritura, isso funciona para a gente pelo menos de duas formas fundamentais. A primeira delas é que a Escritura nos apresenta modelos para o discipulado. E se você quer entender, primeiro, do que a gente está falando quando menciona discipulado, você pode utilizar uma definição operacional que é bem útil
uma definição providenciada pelo Mark Dever. Ele diz: discipular é ajudar outros a seguir Jesus. É disso que a gente está falando aqui. Ajudar outros a seguir Jesus. A Bíblia nos apresenta modelos de pessoas assim. É claro, o primeiro e o mais fundamental é o modelo do próprio Senhor Jesus. Ele chama as pessoas para segui-lo e o Senhor Jesus forma um grupo de seguidores e um grupo de discípulos. Com esses seguidores, Jesus tem um tipo de relacionamento bem próprio. Jesus instrui, ele ensina, Jesus os convida a observar enquanto ele ensina outras pessoas, enquanto ele realiza algumas coisas como sinais. O Senhor Jesus compartilha a vida com eles. O Senhor Jesus confronta os discípulos nos seus pecados e na sua pequena fé. O Senhor Jesus encoraja e envia esses discípulos para tarefas. E assim você tem um modelo muito interessante de como o Senhor Jesus realizava o discipulado. Mas você pode pensar, além do Senhor Jesus, nos discípulos, nos apóstolos. E talvez a figura do apóstolo Paulo seja uma das mais fortes ou das mais evidentes aqui para a gente. Em como Paulo abraçou um modelo semelhante. Aliás, o próprio Paulo, de certa forma, foi abraçado, foi discipulado em algum nível por Barnabé, né? Mas Paulo também faz isso, ele aproxima de si companheiros de caminhada que serão por ele encorajados, confrontados, confortados e enviados. E Paulo, de certa forma, encoraja para que esse modelo seja mantido. Lembra quando Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, em que aquilo que ele instruiu a Timóteo deve fazer isso passando adiante para outros homens, que devem passar adiante para outros homens? Essa é uma lógica de treinamento, de encorajamento, de discipulado que é apresentado para a gente mediante modelos concretos. A gente pode pensar em modelos enquanto a gente olha os relacionamentos vivenciados na igreja, enquanto a gente olha a vida dos discípulos, enquanto a gente olha para o Senhor Jesus. Mas como se não bastassem os modelos em si, existem mandamentos. Existe um chamado concreto que é providenciado para mim e para você. Lembra de Mateus 28, versículo 19, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus quem conclama, quem convida, quem convoca os seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. É o próprio Senhor Jesus que dá esse chamado para a igreja, um chamado que eu e você deveríamos considerar e que deveríamos abraçar. E assim como o Senhor Jesus fez, nós temos os apóstolos, nas suas cartas do Novo Testamento, encorajando a igreja a vivenciar essa dinâmica de fazer discípulos e de caminhar em mutualidade de modo bastante intencional. Se você procura a expressão uns aos outros, você vai encontrar muito daquilo que a gente está falando aqui. Vida compartilhada, encorajamento, confrontação, serviço, instrução. Pensa, por exemplo, em Colossenses 3,16. Você tem lá, né? Habite a palavra de Deus ricamente entre vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Há muito material na Escritura reafirmando e reforçando um chamado da parte de Deus para que eu e você abracemos o discipulado como uma tarefa que nos é prioritária. E isso não deve ser diferente em tempos de isolamento, em tempos de distanciamento social. Certamente não existe um período de pausa do discipulado. Nós precisamos abraçar o chamado e perceber os desafios e perceber as oportunidades que nós temos nesse momento. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos conversar rapidamente aqui sobre alguns desafios que a gente tem para encarar. Veja bem, o discipulado traz desafios em todos os tempos. Mas nesse tempo especial, a gente tem desafios especiais também. A gente deveria estar ciente desses desafios para que no exercício do nosso chamado
para que enquanto nós ouvimos a voz do nosso Senhor e atendemos ao chamado do nosso Senhor, nós possamos ter clareza sobre o tipo de problema que vamos encarar e sobre as formas que nós vamos utilizar para vencer esses problemas. Então, esse nível de clareza é fundamental para a gente aqui. Que desafios são esses? Deixa eu mencionar alguns para que a gente possa pensar bem sobre eles. Um dos primeiros desafios que vale a pena a gente considerar aqui tem a ver com a nossa própria compreensão ou algumas compreensões equivocadas acerca do discipulado. Se a gente for muito honesto, a gente vai reconhecer que nem sempre a nossa visão da coisa é muito bíblica ou é muito adequada. E muitas vezes é essa falta de clareza ou essas compreensões equivocadas que tornam o exercício do discipulado bastante prejudicado. Pensa comigo. Para todos esses exemplos que a gente deu, a gente pode falhar no exercício do discipulado, seja lá no Marcelo com seus 17 anos, na Renata com seus 29, no João seus 48, na Dona Nilce, enfim, nos pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. A gente pode falhar na base de compreensões equivocadas acerca do discipulado. Exemplo, uma das visões que nós temos equivocadas tem a ver com o formato do discipulado. Poderíamos falar de uma visão limitada do formato do discipulado. O que é isso? Essa visão limitada diz respeito a um tipo de noção que nós temos do discipulado como algo que tem hora, local e currículo exato para acontecer. E se não tiver dentro desse padrão, então não há discipulado acontecendo. Aliás, se você quer ler mais sobre isso, há um livro da editora Cultura Cristã, escrito e publicado pelo Cláudio Marra, chamado Igreja Discipuladora. Nesse livro ele faz esse tipo de crítica e desenvolve um pouco mais. Qual é o problema? Nós acreditamos, muitas vezes, que o discipulado só acontece nas reuniões ou nos encontros de discipulado. Então é isso, a gente vai se encontrar no sábado à tarde, né, sábado às 15 horas, lá na salinha de escola dominical da igreja. E quando estiver todo mundo reunido, o discipulado começa. Ou a gente vai se encontrar, você e a turma de discipulado, no domingo pela manhã, lá também na classe. Ou pode até ser no meio da semana, mas vai ser na igreja ou vai ser na casa específica e nessa hora acontece o discipulado. O discipulado teria um horário específico para funcionar, teria um local específico para funcionar e teria um currículo específico para funcionar. Então, o que é o discipulado? É a gente estudar aquela revistinha específica que vai tratar do conteúdo. E veja, não há nenhum problema em você ter uma classe de discipulado funcionando em um local específico, em um horário específico, um currículo específico. Aliás, todas essas coisas podem ser muito úteis, né? Uma classe para reunir um grupo maior de pessoas que vão estudar um conteúdo pode ser uma grande bênção de Deus. Ter um currículo bem definido que te permita ter uma visão sistemática, ainda que básica, mas sistemática da coisa, pode ser uma grande bênção de Deus. Mas confundir o discipulado com uma aula é um grande e grave problema. Exatamente porque tempos como esse de pandemia nos fazem pensar que, se não for possível nos reunir em um local específico, em uma hora específica, com um currículo específico, o discipulado não pode acontecer. Esse é um grave problema. Se as coisas estiverem limitadas a isso, então o discipulado é profundamente limitado em seu formato. Isso cria uma série de bloqueios, mas além disso, isso anuncia um outro problema. Isso revela a visão limitada acerca do alcance e da abrangência do discipulado. Então nós temos uma visão limitada acerca do formato,
mas nós temos uma visão limitada também acerca do alcance e da abrangência. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos aqui de alcance e de abrangência, a tese primordial, o ponto fundamental aqui é o seguinte: sempre existe discipulado acontecendo. O discipulado não para, o discipulado está sempre acontecendo. Ou você está sendo discipulado por alguém à semelhança, para caminhar à semelhança do Senhor Jesus, ou você está sendo discipulado segundo princípios, valores, visões de mundo que são contrárias a Jesus. Entenda isso, não existe neutralidade nesse mundo, assim como não existe discipulado neutro. E assim como não existe ausência de discipulado. Mas o que eu quero... Como é que você pode demonstrar isso? É simples. Nós estamos diante de modelos o tempo todo. Lembra como Jesus discipulava, como Paulo discipulava, chamando as pessoas para perto, providenciando modelo, compartilhando vida, ensinando um conteúdo, mas também apresentando um modelo? Pois bem, nós estamos diante de modelos o tempo inteiro. E ou nós temos um discipulado observando pessoas que nos levam a confiar e viver com Jesus, ou nós estamos absorvendo outros modelos que são apresentados para nós. E que modelos são esses? Bom, um dos modos mais simples de perceber é como as artes apresentam para a gente modelos. Talvez alguns dos que estão assistindo agora essa conferência estejam sendo moldados por alguns dos modelos que observam nas suas séries ou novelas preferidas. Talvez alguns de vocês conheçam a série How I Met Your Mother, e talvez exatamente assistindo essa série vocês adotam como modelo, porque criam algum tipo de identificação, porque aprendem a admirar, ou porque percebem, algum tipo de eco daquilo que vocês já desejam, como modelo a figura do Ted Mosby, ou a figura do Barney Stinson. Talvez vocês, mulheres, vejam algumas séries e observem mulheres que são mais poderosas ou coisas assim, e vocês adotam essas mulheres como modelo. Talvez não seja a série ou a novela, talvez não seja o filme, mas talvez seja aquele influenciador que você segue e acompanha no YouTube ou acompanha nas redes sociais de modo geral. Talvez não seja aquele influenciador, mas seja aquele jornalista ou aquela jornalista. Talvez seja aquele político. Enfim, nós todos somos continuamente apresentados a modelos que não são neutros, porque vivem segundo visões de mundo. E essas visões de mundo são o conteúdo implícito, o conteúdo subjacente que está sendo apresentado no discipulado regular que é trazido a nós. Muitas vezes, inclusive, é aí que se revela a covardia da competição. Porque nós acreditamos que uma classe de 30 minutos a 1 hora na semana funcionará para resolver o problema do discipulado na igreja. Enquanto nossos jovens, adolescentes, adultos, senhores e senhoras estão sendo discipulados quase 24 horas por dia, enquanto assistem à televisão, leem o jornal, assistem um filme, uma série, escutam uma música, um programa de rádio ou um podcast. O discipulado está acontecendo o tempo inteiro. E se eu e você não estivermos de olhos atentos para esse tipo de dificuldade ou de desafio, as limitações da nossa visão, o impacto do nosso discipulado pode ser muito prejudicado. Então, compreensões erradas criam um grave problema. Nós podemos falar de um segundo problema que também acontece fora do período de quarentena, mas que também, de certa forma, é ampliado aqui. E aqui, basicamente, nós estamos lidando com uma influência cultural. A influência cultural atomizante, ou a influência cultural do individualismo. A nossa cultura já é bastante individualista, né? É verdade que as gerações mais novas têm um pouco mais de facilidade para se reunir em tribos. Você consegue perceber várias tribos funcionando e se reunindo aí em grupos distintos na nossa cultura.
Mas mesmo com essa geração mais nova, ou essa geração de millennials, gostando de se reunir em tribos, gostando de trabalhos compartilhados, atuando em lugares como coworkings e coisas assim, falando em coletivos, também é verdade que mesmo essa organização em tribos possui a mesma firmeza de qualquer objeto frágil, líquido, fluido. Num dia eu me uno a um grupo e no dia seguinte eu me uno a outro grupo, porque no fim das contas, aquilo que me une a determinados grupos ou a determinadas tribos tem mais a ver com aquilo que eu defino acerca da minha própria vida. Eu sou indivíduo senhor de mim. Nesse cenário individualista, se torna difícil a experiência de compartilhamento de vida, caminhar juntos, solidificar relações, confrontar uns aos outros e confortar uns aos outros. E nesse tempo de pandemia, em que agora os instrumentos fundamentais de compartilhamento de vida são instrumentos digitais, a coisa se torna ainda um pouquinho mais difícil. Porque é mais fácil eu me fechar no meu mundo e me relacionar só com a minha tela do que ter de prestar contas, estar conectado e lidar com outras pessoas. Talvez uma terceira dificuldade ou um terceiro desafio, lembra aí, a gente está falando aqui de desafios, tá? Um terceiro desafio para a gente considerar, além das compreensões erradas, além de uma influência cultural individualista, são as nossas limitações ou as limitações dos dispositivos digitais. Os instrumentos que a gente tem para o discipulado agora são digitais. Não dá para fugir deles. Os instrumentos que nós temos são digitais. E por um lado a gente precisa louvar a Deus, né? Graças a Deus por eles. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. Mas a gente também não pode deixar de observar algumas limitações. E talvez entre elas a mais forte é a falta de corporeidade que os dispositivos digitais apresentam. Aliás, se você quer pensar um pouco mais sobre o mundo digital, você precisa voltar lá para a palestra do primeiro dia, a palestra do reverendo Misael, e acompanhe a palestra do reverendo Misael, a pesquisa dele, o trabalho dele sobre isso. É um trabalho de muita dedicação. Falta corporeidade para os dispositivos digitais. E assim, você pode ouvir alguém chorar enquanto compartilha histórias, enquanto escuta acerca das crises de ansiedade de alguém por meio do WhatsApp ou de uma ligação. Mas como faz falta um abraço numa hora dessas, né? Olhar nos olhos e falar algumas coisas. A realidade corpórea que faz parte da estrutura do mundo é importante, é fundamental. E a falta disso certamente cria alguns desafios para o discipulado que nós devemos estar atentos. Tudo bem, existem desafios. No entanto, a grande questão é o que a gente vai fazer com isso? Porque certamente alguns de nós poderiam simplesmente ficar chorando, né? Ah, que pena que está assim, que chato que a gente está nesse cenário, que coisa triste. E tudo bem, é ruim, é difícil, é triste. Mas você vai ficar só lamentando? Tudo que você tem a fazer é chorar? Enquanto você chora, existem pessoas com demandas reais, precisando de discipulado real. Você só tem choro para oferecer? Em vez de simplesmente ficar na postura negativa de lamentação, de choro, de autocomiseração, eu e você somos convocados para atender ao chamado do Senhor para o discipulado. E por causa disso, eu e você somos encorajados a pensar nas possibilidades, nas oportunidades, nas formas de atuar no meio desse cenário. Quais são as nossas possibilidades? O que a gente pode fazer? O que esse tempo de quarentena providencia para que eu e você sirvamos uns aos outros e sirvamos ao nosso Senhor? Eu quero mencionar pelo menos três
oportunidades também para a gente aqui. 3 possibilidades. Veja só, uma das primeiras coisas que eu e você devemos considerar é que mesmo antes da pandemia, mesmo antes da quarentena, a atenção das pessoas foi transferida, foi redirecionada para o campo digital. A atenção das pessoas está no digital e não é recente, não é de hoje, não é da pandemia. Quem sacou isso, quem entendeu isso logo cedo, foi o campo da publicidade, ou pelo menos algumas pessoas, né? Então hoje você ainda tem algumas pessoas que investem em outdoors, em banners. E a lógica antiga, né, era realmente essa. Você coloca um outdoor no meio da rua e todo mundo que vai passar vai ver e aquilo ali vai ser impactante para que as vendas aumentem. Mas o curioso hoje é que mesmo algumas pessoas que estão no carro hoje, que poderiam ver o outdoor, eu estou falando do motorista, porque hoje passageiro e carona estão todos agora no celular. Ninguém está mais olhando para o outdoor. O curioso é que agora mesmo o motorista, que seria o que está de olho na pista, que poderia olhar o banner, muitas vezes é o que está olhando o GPS no próprio celular. E enquanto ele abre o Waze e para no semáforo no Waze, o Waze mostra para ele uma propaganda. A atenção das pessoas está no digital. As pessoas passaram a considerar o digital. Elas estão habitando esse espaço. E se isso é verdade, e é uma verdade, basta você olhar lá no registro de horas quanto tempo você passa olhando para a tela do seu celular, nós deveríamos considerar essa realidade para pensar nas possibilidades e formas de serviço segundo esse novo cenário. Nós certamente devemos alertar as pessoas quanto aos riscos de passar o dia olhando para a tela. Existem muitos riscos. Mas não vai adiantar simplesmente ficar chamando as pessoas para abandonar o celular. O que é que a gente faz? A gente vai até onde as pessoas estão. Se você olhar para Atos capítulo 17, você tem uma estratégia muito interessante utilizada pelo apóstolo Paulo. Uma das estratégias é que Paulo ia para as cidades. Ele pregava o evangelho em cidades, que era de onde a mensagem seria dissimulada para vilas, vilarejos e povoados. Disseminada, não dissimulada. Dissimulada é outra coisa totalmente diferente, esquece isso. Esse é um aspecto. Mas quando Paulo chega em Atenas, em Atos 17, Paulo observa a cidade e Paulo vai para o coração da cidade levar o evangelho lá para o meio. E o coração da cidade é a ágora, é a praça. A praça concentrava a vida da cidade de Atenas. Porque lá na praça você encontrava a imprensa, a comunicação das notícias. Lá na praça você encontrava o judiciário, a tomada de decisões e o anúncio das decisões. Lá na imprensa, lá na praça, você encontrava a erudição, a discussão de ideias, lá onde os filósofos discutiam as suas teses. Não apenas lá, mas lá acontecia. Lá na praça você encontrava o comércio funcionando, a venda de escravos e de outros produtos. E lá na praça você encontrava religião, ídolos e propagadores das suas seitas e perspectivas religiosas apresentando. O centro da vida, da cultura de Atenas acontecia na praça e Paulo foi lá para o meio para anunciar o evangelho. Hoje nós não temos mais uma praça como acontecia em Atenas. As coisas estão bem divididas, mas algo está sendo reunido exatamente no campo digital. As pessoas acessam a internet para que lá nesse ambiente elas encontrem notícias, discussões intelectuais, comércio, religião, decisões judiciais, dentre várias outras coisas. E por que eu e você ainda não estamos lá?
Ou por que eu e você estamos lá apenas como se estivéssemos a passeio e não cumprindo um chamado? As pessoas estão no ambiente digital e essa é uma grande possibilidade para a gente. Nós também podemos falar de possibilidade quando consideramos a assincronia e continuidade dos meios digitais. O que é isso? Se você tem essa visão de discipulado apenas como acontecendo em um local e em um horário, você tem um problema grave, não é? Aquele irmão que ficar doente, que sofreu um acidente ou que tiver qualquer dificuldade e não puder ir para a reunião, não puder ir para o local na hora, aquele que não tiver dinheiro para comprar revistinha, sei lá, perdeu. Perdeu a reunião, perdeu o conteúdo, perdeu o discipulado. No meio digital, nós até podemos ter reuniões com horário marcado, mas é possível gravar. É possível trabalhar numa dinâmica de assincronia, em que o irmão pode assistir em um horário diferente, em que o irmão pode assistir ou ouvir quantas vezes for necessário e assim assimilar melhor. Eu posso, na mesma hora em que eu tiver uma dificuldade, mandar uma mensagem para alguém, e mesmo que a pessoa não possa me responder agora, assim que ela observar, ela pode me responder. E também uma dinâmica de continuidade. É possível ter compartilhamento de vida todos os dias. É possível aprender um pouquinho, encorajar um pouquinho, compartilhar um pouquinho todos os dias. E, aliás, isso nos leva a um terceiro aspecto, a uma terceira possibilidade e oportunidade. Esse ambiente de pandemia e de quarentena, que nos leva a esse mundo mais digital, também nos faz considerar a diminuição das barreiras de acesso. Algumas pessoas poderiam encontrar um pouco mais de dificuldade com distância, com transporte, com outras coisas assim. E agora, nesse ambiente digital, elas podem simplesmente, a um clique, ter o encorajamento, a mensagem, ter o fortalecimento, ter a confrontação à sua disposição. Todas essas são possibilidades que eu e você devemos considerar e abraçar também. Então, o que a gente faz? E agora, como viveremos? Se a gente considera os desafios e se a gente considera as possibilidades, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento para ação. Esse é o momento para nós caminharmos e lutarmos para termos belas histórias nessa quarentena, mas também além dela. Nós temos as histórias difíceis, mas nós podemos caminhar juntos para termos histórias melhores. O Marcelo pode ser reintegrado por meio dos irmãos que vão até ele, que se aproximam dele. A Renata pode ser encorajada, ela pode orar e chorar com os seus irmãos. Ela pode ter aconselhamento pelos meios digitais. O seu João pode ter aulas, vídeos, materiais em texto sendo encaminhados para ele, para que ele continue aprendendo. Ele pode tirar suas dúvidas com professores de escola dominical, seja pelo WhatsApp ou por ligações. A dona Nilce pode ter ajuda para aprender a usar o celular. E mesmo se ela não conseguir uma grande desenvoltura, ainda podem ligar para ela, ainda podem ajudá-la a ter uma participação na vida do povo de Deus. Existem muitas possibilidades de ação aqui. Não pense em algo grandioso, tá? Não pense que você tem que fazer algo assim altamente elaborado, com slides e tal, e tal, e tal. Eu só estou tentando demonstrar algumas possibilidades enquanto eu mesmo falando para vocês. Mas simples mensagens no WhatsApp, compartilhar versículos, gravar algo que você aprendeu enquanto estava lendo um livro, encorajar as pessoas a ler esse mesmo livro, mandar foto de um texto, escrever um texto para os seus irmãos. Todas essas coisas simples, ligar para o irmão, conversar com ele, 5 minutinhos, são instrumentos poderosos de discipulado.
Alguns de vocês já estão utilizando outras ferramentas como o Zoom e coisas assim. É possível fazer reuniões de oração pelo Zoom. É possível fazer reuniões de prestação de contas pelo Zoom. Pelo próprio WhatsApp, você tem chamadas de 4 pessoas, em grupos menores é possível fazer. É possível fazer clubes do livro, para que as pessoas leiam e discutam no grupo. Se a sua igreja consegue fazer isso e tem um pouco mais de organização, você consegue fazer blogs, podcasts, para tornar mais conteúdo, mais formação e mais compartilhamento disponível. Se você é pastor, conselheiro, professor, é possível fazer atendimento online pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Google Meet. Há muitas possibilidades para fazer isso. E agora as igrejas já têm colocado sermões online e podem colocar muito mais, não apenas online em termos de vídeo, mas também em MP3, para que as pessoas sejam alimentadas e encorajadas. Enfim, irmãos, esse tempo é um tempo de desafios, mas é um tempo de possibilidades. Nós somos chamados a ajudar uns aos outros a caminhar com Jesus. Tudo que a gente tem que fazer é arregaçar as mangas, olhar para aquilo que Deus nos tem dado e começar a servir onde Ele nos colocou. Que Deus nos ajude e que Ele nos faça um povo criativo e fiel em todos os tempos.